Ok, pessoal, então agora nós vamos estudar o assunto de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. A segunda-feira dessa quinta lição do segundo trimestre de 2018. Novamente explorando as entrelinhas, nós vamos começar aqui, já que é o Cordeiro de Deus, nós queremos falar para vocês um pouco sobre as diferentes expectativas que o povo judeu tinha sobre a questão do Messias ou do Cordeiro. Então nós vamos falar sobre os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. O que eles esperavam, Alexandre? Primeira coisa que precisa ficar clara, essa aproximação é uma aproximação livre, tá? A gente não está fazendo ela com rigor historiográfico, a gente está fazendo ela buscando lições espirituais para nós hoje. Então é sempre um olhar do presente para o passado. É importante deixar isso claro. Mas a gente tem 5 grupos essenciais, os fariseus, os essênios, os zelotes e os saduceus. Desculpe, 4 grupos essenciais que eram grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus. E cada um deles estava esperando um Messias diferente. O Messias que veio para os seus e os seus o rejeitaram, como diz o profeta Isaías. O Messias que veio não era o Messias que os judeus estavam esperando. O Cordeiro que veio era o Cordeiro de Deus. Não era o Cordeiro ou o Messias aguardado por esses grupos. Então quem, afinal de contas, esses grupos esperavam? Vamos falar primeiro dos fariseus. Os fariseus aguardavam um Messias sacerdotal. Eles aguardavam um Messias que iria manter as tradições, um Messias que seria culto no estudo da lei, um Messias que iria ensiná-los, queria confirmar a autoridade deles sobre os outros grupos que eram grupos religiosos também, um Messias que fosse instruir o povo na guarda da lei, das tradições. Essa era a ideia essencial para os fariseus. Se a gente fosse olhar hoje, o fariseu seria alguém que coloca a guarda das tradições religiosas, dos costumes, daquilo que é considerado a moral e os bons costumes, da tradição, acima da mensagem do Evangelho. Os fariseus aguardavam um Messias sacerdote, mas um Messias sacerdote fariseu. Um Messias que fosse ensinar o povo a guardar a lei e fazer atos de justiça. Deixa eu abrir um parênteses na sua fala, né? É interessante como a gente sempre imprime nas outras pessoas aquilo que está dentro da gente, né? É interessante isso. O fariseu fazia isso, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com Deus. Eu já falei isso em vários momentos. A gente precisa entender que Deus é real, é vivo e não é criado à minha imagem e semelhança. Infinito. Né? Deus tem opiniões que podem ser e geralmente são diferentes das minhas, porque eu sou pecador. Então, não vamos medir a Deus pela nossa régua. Vamos permitir que Deus se revele a nós. Eu amo os escritos de um rabino estadunidense, Abraham Joshua Heschel. Heschel desenvolve a ideia repetidamente de que Deus é um Deus que busca se revelar ao homem. Deus é um Deus que parte dele a iniciativa de se encontrar conosco e de se mostrar a nós. Então vamos parar de imprimir o nosso caráter a Deus, porque isso não dá certo. A gente limita demais a Deus quando a gente pensa ele a partir do nosso caráter. Os essênios agora. Os essênios eram um grupo purista que ia para o meio do deserto, que achava que só eles seriam salvos. Eles eram eremitas, achavam que a sociedade estava corrupta, que a religião judaica estava se corrompendo, que o povo tinha se perdido, e eles passavam os dias e as noites dedicados à meditação, à reflexão, a uma dieta extremamente ascética, fazendo jejuns, fazendo penitências, moravam no deserto. O Messias que eles aguardavam, alguns dizem que João Batista tinha muitas influências essênias, com uma diferença. João Batista estava o tempo inteiro cercado de gente, né? Os essênios iam para o meio do deserto e ficavam isolados. João Batista estava o tempo inteiro cercado de gente batizando. Então, falar que João Batista era simplesmente um essênio, mais um essênio, é um equívoco aí. Quando a gente fala algumas influências, mas não. Mas vamos lembrar que a gente está falando do maior dos nascidos de mulher. Então, ele não era apenas um essênio. Mas os essênios aguardavam um Messias eremita também. Eles aguardavam um Messias que iria voltar para castigar Israel, para castigar todos aqueles que tinham apostatado da fé e para se revelar a eles no meio do deserto. Então, não era um Messias que viria pelo pobre, pela viúva, não era um Messias que viria para nos salvar dos nossos pecados,
Era um Messias que iria buscar eles no deserto porque eles eram melhores do que os outros, porque eles eram os escolhidos, porque eles eram os iluminados, porque eles tinham uma compreensão maior da verdade. Eles estavam num nível de pureza. Porque estavam num nível de pureza maior. Então, essa ideia do você está preparado para Jesus, sabe? Numa noção de que parte apenas de nós o construir o caráter, o edificar o caráter, que isso acontece sem a presença de Deus nas nossas vidas, isso aí soa tudo muito essênio. Os zelotes, se os fariseus queriam um Messias sacerdote, os zelotes queriam um Messias rei. Eles queriam um Messias que fosse um novo Davi. Eles eram mais políticos. Então. Eles eram mais políticos. Os zelotes, eles cometiam atentados contra o exército romano, eles atacavam o exército romano, eram revolucionários. Alguns dizem que Barrabás, aquele que foi solto para que Cristo fosse crucificado, ele não seria apenas um criminoso comum, ele seria da facção dos zelotes, e ele estava sendo punido justamente por atacar o Império Romano. E quando o povo de Israel fala solte-nos Barrabás e prenda o Cristo, o povo de Israel estava optando por um modelo de Messias, que era um Messias revolucionário. O irmão deles. Isso vai redundar depois na destruição do Templo de Jerusalém, no sítio de Jerusalém e na destruição do Templo. Então, que tipo de Messias os zelotes esperavam? Um Messias que fosse um Messias guerreiro, que como Davi enfrentou os inimigos no campo de batalha, um Messias que fosse matar muita gente, um Messias que viria para estabelecer o reino de Israel material, queria dominar os romanos, queria dominar os povos vizinhos, queria estender as glórias materiais de Israel por um longo espaço. A gente percebe essa influência do pensamento dos zelotes, por exemplo, na figura de João, quando a mãe de João procura o Messias e fala: permita que no teu reino um dos meus filhos sente à direita e outro se sente à esquerda. Então, o pensamento do zelote, um pensamento revolucionário, de uma ideia de tomar o poder pela força, estava muito difundido na época. E o último grupo, os saduceus, era um grupo que misturava-se muito com o helenismo e era o grupo que administrava o templo. Eu diria que os saduceus eram aqueles que estava muito bem se não viesse Messias nenhum, porque era eles que administravam a bolsa, e se viesse um Messias para administrar a bolsa de dinheiro no lugar deles, eles ficariam muito tristes. A gente pode pensar hoje, no saduceu, como sendo sempre quando nós colocamos o cuidado com a instituição acima de Deus, quando nós colocamos o serviço no templo, o cuidado com o templo acima da figura do Messias, quando nós colocamos o arrecadar dinheiro, o edificar as obras, construções suntuosas, quando a gente coloca a organização do dinheiro acima de Deus, a gente está aguardando o Messias dos saduceus. Com cuidado, porque os saduceus não estavam assim tão ansiosos pela vinda do Messias. Enquanto o Messias não vinha, quem administrava o templo, quem administrava as ofertas e quem administrava as riquezas eram os saduceus. Vamos pensar agora onde está o nosso coração. Nosso coração está no simples conservadorismo doutrinário, nosso coração está na ideia de um purismo ascético, Então vamos para o deserto fazer jejum, fazer 40 madrugadas de oração no meio do deserto, isso vai ser a minha guarda para o Messias. Me capacitar. A gente quer um Messias revolucionário, vai puxar da espada, matar os ricos e dar para os pobres, ou matar os pobres e enriquecer mais ainda os ricos, ou a gente quer um Messias que não venha e que permita que a gente continue administrando a grana. Que tipo de Messias a gente aguarda? Eu espero que não seja nenhum desses quatro. Eu espero que a gente aguarde o Messias real. Os quatro se decepcionaram. Os quatro se decepcionaram. E os quatro crucificaram Jesus. O Messias que veio não tinha beleza nem formosura. O Messias que veio foi como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele foi para o matadouro, ele foi crucificado, o castigo que nos traz a paz esteve sobre ele, ele foi o servo sofredor que era aguardado por Isaías e que era aguardado pelos discípulos fiéis do Deus verdadeiro até aquele tempo e que é aguardado pelo remanescente hoje. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai sobrar um tempinho para o Ricardo falar, Eu estou um pouco prolixo. Mas vale a pena a gente fazer o exercício mental, Que realmente hoje na igreja você encontra os fariseus, os essênios, os zelotes e também os saduceus. Você encontra esses grupos, Claro, a gente deve primeiro se perguntar a nós mesmos, Ou seja, qual grupo nós pertencemos, Para pertencer a nenhum.
Mas é interessante fazer uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Uma brincadeira mental. É um exercício alegórico, um exercício né? alegórico, né? De os 4 grupos lá do Antigo Testamento, né? Ou do começo do Novo Testamento, ainda estão presentes na igreja até hoje, né? Mas não acaba por aí ainda as entrelinhas, não. Eu sei que já vale um joinha, né? Por toda essa fala sobre esse paralelo da expectativa sobre o Cordeiro de Deus, mas nós temos ainda mais sobre a questão do Cordeiro de Deus, porque nós vamos ter aqui trazer algumas evidências sobre a presença do Cordeiro lá no tetragrama sagrado, ou seja, a presença de que viria um Cordeiro já estava na cultura hebraica, mas alguns não percebiam, né? Então vamos para os slides agora. Foi? Bom, vamos lá. Aqui o tetragrama sagrado. No vídeo passado a gente falou da pictografia, né? Porque é a forma com a qual a escrita começa. Você pode encontrar na internet canais cristãos que apresentam, eu nem trouxe, não quis trazer, eu trouxe como encontrei nos códigos pictográficos, né? Eles mudam um pouco o significado para reforçar, para parecer ainda mais o Messias. Eu não vejo necessário isso. Aqui a gente tem o Yud, né, uma mão. Aqui o Yud Re, daí contemplação. Daí o Vav, que seria um prego, um martelo, um cravo. E aqui o Re de novo, contemplação. Vamos lá para o código, Lúcio. Antes é importante mostrar, né, que vocês estavam explicando aqui fora do vídeo, o que são esses símbolos, né, de onde que vieram. Como a escrita começou. Como a escrita. Então, esses símbolos eles são escritas ainda na transição do pictográfico para o fonético, né, do ideográfico para o fonético. Eles ainda têm desenho. Vamos para o próximo que a gente vai ver. Ó, aqui é mais ou menos assim. É o Aleph, né, um touro. Então a gente vê aqui, ó. Aqui vamos achar aqui o Yud. Aqui o Yud, ó. É um braço, é uma mão. Yud, daí Re. Cadê o Re? Yud. Aqui, Re. É contemplação, olha. Daí o Vav. Vav aqui é um cravo, é uma estaca. E o Re de novo, né? Então, vamos lá. Muitas pessoas, principalmente os judeus, eles preferem, para o próximo slide isso. Eles preferem interpretar que aquele cravo e aquela mão seria isso aqui, ó. O cravo fazendo o tabernáculo onde a presença de Yahuwah iria se manifestar. As mãos trabalhando e os pregos, cravo, fazendo o templo. Não está em todo errado. E eu entendo que isso também, já a gente vai chegando a entender melhor. Próximo. E outros preferem entender que é isso daqui, ó, o cravo na mão, né? Muito legal. Agora vamos para o próximo, e aí é onde nós vamos entender um pouco de tudo isso. Ó, o tetragrama é tipo um resumo de tudo isso. Eu serei o que eu serei, eu sou o que sou, eu me tornarei o que for necessário. É mais ou menos isso que significa o nome de Deus. Veja bem, Deus fará, Ele prometeu que faria tudo o que fosse necessário para nos salvar. Prometeu isso no Éden, prometeu isso para Adão. E esse rei é o que representa o caráter de Deus. Veja bem, então, aquele tetragrama sagrado, quando vê a mão e o cravo lá, é o templo, é a sarça ardente, é o abrir do mar vermelho, é tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente, volta lá para o penúltimo slide, Lúcio, acreditamos como cristão que é isso aqui também. Ok, pessoal, então terminamos aqui o assunto sobre o Cordeiro de Deus, o assunto de segunda-feira. Não esqueça de deixar seu joinha se você curtiu. Se você não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo porque algum amigo compartilhou com você, se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube te alerte nas próximas publicações do canal e seja bem-vindo sempre ao Entre Linhas. Então nos vemos na próxima lição, no próximo assunto de terça-feira.